Quem são os famosos amiguinhos invisíveis das crianças? Fruto da imaginação inocente ou mediunidade ostensiva? Será que a mediunidade pode apresentar sinais já na infância e na adolescência também? Se interessou pelo assunto? Então vem comigo que depois da vinheta vou falar sobre mediunidade em crianças e adolescentes. Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá a você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Toda semana trago aqui no canal um vídeo novo sobre a religião de Umbanda. A soma de todo esse material é uma grande Umbanda IAD. E para você não perder nenhum desses vídeos, não seja um simples espectador que assiste aos vídeos e vai embora. Dá uma força, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e não esqueça do like. Na descrição deste vídeo tem os links das minhas redes sociais, Instagram e Facebook, para que você possa me acompanhar por lá também e ter acesso a um grande material, todo voltado para a nossa amada religião de Umbanda. Eu quero agradecer a inscrita Pamela de Campos Pereira, que sugeriu o tema para este vídeo. Pamela, muito obrigado pela sua sugestão. Receba meu abraço e o meu axé. Continue participando sempre nos comentários dos vídeos. Assista este vídeo até o final, que eu vou dar umas dicas valiosas para que a mediunidade na infância ou na adolescência se mantenha controlada e não se torne um problema. Axé? Conto com o seu apoio. Bora pro vídeo? No geral, as crianças têm uma ligação maior com o plano espiritual. Isso é facilmente explicado por conta da realidade da criança, porque ela está iniciando a encarnação. Ou seja, há bem pouco tempo atrás, essa criança estava na condição de espírito. Então a novidade agora é se comunicar com encarnados no plano material, porque o comum, o normal, era justamente se comunicar com outros espíritos no plano espiritual, que foi de onde ela veio recentemente. Todos nós somos preparados e equipados para nos conectarmos com o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira realidade. Podemos citar os chakras e a glândula pineal como instrumentos essenciais para ativar a mediunidade e realizar a comunicação do mundo material com o mundo espiritual. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Só que as crianças, principalmente crianças com idade de até 7 anos, existe uma proximidade muito grande com o plano espiritual e acaba, em alguns casos, manifestando uma mediunidade ostensiva, chegando a se estender até a adolescência e seguindo até a vida adulta. O sintoma mais comum da mediunidade infantil, e também o mais clássico de todos eles, é o famoso amiguinho imaginário. Acredito que todas as pessoas já devem ter visto ou vivido alguma história envolvendo um amiguinho imaginário. Mesmo sendo uma demonstração de mediunidade muito comum, deve ser observada pelos pais com muita atenção, porque ela revela dados importantes sobre a mediunidade da criança. Geralmente a criança costuma brincar com esse amiguinho imaginário e o que deve ser observado para identificar se a mediunidade apresenta sinais fortes é se existe uma pausa entre uma fala e outra dessa criança. E se ela move a cabeça em alguma direção quando está falando.
como se estivesse olhando para alguém. Porque se existe a pausa na fala e o movimento da cabeça, significa que a criança está vendo, está falando e ouvindo o que está sendo dito. Ou seja, uma manifestação de vários tipos de mediunidade num mesmo momento. Nota-se a clarividência porque a criança está vendo um espírito. Já se ela não estiver vendo, mas estiver apenas sentindo a presença de um espírito, geralmente não move a cabeça. E nesse caso, seria uma demonstração de mediunidade sensitiva. No mesmo caso ainda, a criança está ouvindo a voz do espírito, ou seja, fenômeno de mediunidade de clareaudiência. Quanto mais tipos de mediunidade se apresentar na criança, maior é o seu grau de mediunidade. Por isso, a necessidade de se observar o comportamento das crianças e, principalmente, de não podar essa mediunidade. Se a criança começa a vivenciar alguma experiência mediúnica e quando vai relatar isso aos pais, sofre algum descrédito, alguma negativa por parte dos pais, a própria criança, inconscientemente, passa a criar bloqueios dessa mediunidade, que tende a adormecer precocemente. Também existem casos onde a mediunidade infantil se apresenta de forma não muito agradável, onde a criança pode ver espíritos sofredores, que possuem uma vibração negativada, e por isso suas apresentações não são muito agradáveis de se ver, e acabam provocando na criança medo, desconforto, insônia e outras sensações desagradáveis. O que fazer nesses casos, então? Agora as dicas que eu prometi para controlar a mediunidade e torná-la mais saudável. Primeiro de tudo, a mediunidade, seja ela manifestada na infância, na adolescência ou na fase adulta, tem que ser algo bom, algo positivo, que vai trazer bons frutos e evolução espiritual. Se a mediunidade da criança estiver fazendo mal, precisa tomar algumas providências antes de realizar um bloqueio dessa mediunidade. Eu indico outras providências, e se essas não derem o resultado esperado, aí sim, partir para um trabalho de fechamento de coroa. Procedimentos que eu julgo ser importante e que na maioria dos casos funciona muito bem. Cuidar da espiritualidade da criança, iniciando pela firmeza de anjo da guarda, de uma forma bem tranquila, sem assustar ou causar traumas desnecessários. Explicar para a criança sobre a espiritualidade, a existência de espíritos, inclusive de espíritos sofredores, que não querem fazer nada de mal, e sim precisam de ajuda para serem encaminhados. Quando a criança tem o apoio e o auxílio dos pais, ela se torna mais confiante e segura, passando a lidar com mais facilidade algumas situações que possam não ser tão agradáveis assim. Por exemplo, o seu filho levanta de madrugada, vai até o seu quarto e pede para dormir com você, porque está ouvindo vozes ou vendo espíritos. Nessa hora, você deve explicar assim: olha, filho, deve ser algum amigo espiritual que necessita de ajuda. E como ele sabe que você é capaz de vê-lo e ouvi-lo, ele vem falar com você. Vamos fazer uma oração juntos para que ele possa receber a luz que necessita para descansar em paz e deixar você dormir. Segure na mão de seu filho e faça uma oração, pedindo a aproximação do seu anjo da guarda e de seu filho.
Peça a Olorum, aos orixás e guias espirituais que auxiliem no encaminhamento daquele espírito para que ele alcance sua paz espiritual e siga o seu caminho. Outra coisa que tem que ser feita também é procurar manter a casa em equilíbrio energético, por meio de limpezas espirituais, com ervas, incensos e defumações. Manter o equilíbrio energético afasta espíritos sofredores e aproxima espíritos de luz. Quanto mais você se relaciona e se aproxima dos espíritos de luz, mais você afasta os espíritos sofredores, quiumbas e zombeteiros. Ensinando seu filho a lidar com a mediunidade dele, vai fortalecer cada vez mais, aumentando na adolescência e alcançando sua maturidade mediúnica na fase adulta. Muito provavelmente será um grande médium. Por outro lado, não deposite expectativas nem cobranças na criança ou no adolescente. Dê o apoio necessário, mas deixe o sagrado atuar por si só. Pode ser que o propósito dessa mediunidade seja para despertar o sagrado nos próprios pais. Talvez essa seja a forma mais adequada que a espiritualidade encontrou para tocar o seu coração. Pense nisso. Existem muitos outros tipos de manifestações mediúnicas em crianças e adolescentes, como mediunidade de cura, vidência mediúnica, incorporação de orixás e guias espirituais, mediunidade onírica que acontece durante o sono, viagem astral e muitas outras. Se você está vivendo essa mediunidade com o seu filho ou filha, ou alguém que você conheça está passando por algo semelhante, busque um terreiro de Umbanda sério, que trabalhe com crianças, jovens e adolescentes, para orientar o melhor a ser feito, para fazer um acompanhamento. A mediunidade é um dom lindo dado a todos nós, uns em graus pequenos e outros em grandes graus, podendo despertar na infância, na adolescência e até na fase adulta. Agora escreva um comentário me dizendo o que você achou desse vídeo. Se já teve contato com os pequenos grandes médiuns. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder. Se você gostou deste vídeo, me prove. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé!